Apareceu para ti que tá gravando? Não, para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, gravando. Tá, Apareceu. beleza. Eu não sei o que vai aparecer, tá? Quando gravar, se vai ser só a tua tela, ou se aparece os irmãos, ou o que for. Mas ao menos a gente vai ter a tua voz, né? Tá, aparece aqui gravando. Uhum. Vamos ver então se vai dar tudo certo. Beleza. Vou colocar o pessoal aqui, que já tem uma turminha aqui, então. Beleza. Agora nós estamos usando aqui a internet, especificamente o Zoom. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Tudo na bênção? Tem alguns ainda aí conectando o áudio. Bom dia. Vamos manter o nosso microfone desligado aqui por causa das meninas aqui que estão a mil hoje. Tranquilo, meu querido. Na bênção aí. Daqui a pouquinho eu faço aqui umas instruções aqui, aí a gente vai ter como é que vai ser a nossa dinâmica aqui. Bem tranquilo, bem tranquilo. Ô, Rolf, nós estamos tentando gravar, viu? Acho que vai dar certo. Daí tu não vai conseguir assistir tudo, depois a gente coloca. Às 11 horas vou tentar passar o computador aqui para a Alice e para a Raide, né? Ver se elas assistem a aulinha das joias. Sim. A Alice já assistiu 2 vezes, né? A primeira vez foi meio difícil, a segunda foi bem legal. É que é difícil até eles acostumarem a ficar parado ali, né? Ainda mais quando elas não conhecem ninguém. Pessoal, vai liberar vocês fazer comentários sem problema nenhum. Certo. Cláudia, Daniela. Bom dia, queridos. Bom dia. Tudo bem. Tudo ótimo. Maravilha. E aí, Neemias, vou te apresentar a Cris. Tu conhece a Cris, Neemias? Ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo nada. Ele não deve ter conectado o som. Peraí. Tô brincando porque são irmãos, viu? São irmãos 2 vezes. Irmãos na fé e irmãos de sangue aqui, né? Comunicava o evangelho através da lei. Vou ver se ele vai entender o que tem que fazer aqui. Agora chegaram as redes sociais, as mídias, a internet. Se comunica o evangelho através da lei? Sim, se comunica. Tá? Ele tá sem ainda, né? Tá, sem áudio. Vou ver se ele vai entender como fazer. Ou seja, as mídias sociais não são exclusivamente a forma que nós temos para comunicar o evangelho para as pessoas, ou mesmo para alimentar o nosso... Acho que ele nunca usou o Zoom, já pensou? As mídias sociais mais uma forma. Vai ter que dar uma orientação aí mais de Eu perto acho. pra ele. Vergonha na família, né? Agora tá lá, conectando ao áudio. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Peraí que tem gente pedindo a senha aqui, pastor. Deixa eu botar. Tá. Bom, comunicar é preciso. Em Mateus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz que há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados. Neemias, tá ouvindo agora? Nesses últimos dias falou. Tá, beleza. Eu grifei algumas frases aqui, ó. Deus falou. Deus fala. Continua falando. Rodrigo tá conectando. Rodrigo conectando. Deus usou várias maneiras. Rodrigo, bom dia. Várias maneiras para falar. E ele citou por meio dos profetas e depois pelo próprio. Bom dia, Rodrigo. Graça e paz, querido. Nós vamos dar uns minutinhos aqui, tá, irmãos? Vamos dar uns 5 minutinhos de tolerância, né? A CLT dá 15, a gente dá só 5 aqui, né? E aí a gente começa aqui nós conversarmos aqui, falarmos um pouquinho, até porque tem mais, pelo menos tem mais uma família que me deu uma certeza que hoje estarei aqui com a gente, não preciso conseguir entrar. E aí nós vamos conversando aqui um tempinho nosso aqui.
Só pegar uma coisa para tomar. Não. Eu não sei se você viu a bola. Ok, meus Não, mas irmãos. tá bom. Eu acender a luz. Agora sim, acho que está chegando o restante dos nossos queridos, estão se conectando aqui. Bom dia aos demais irmãos. Bom dia. Everton, Deus abençoe, querido. Amém, pastor. Miguel, tá sem a fotinho aí o Miguel. E a Salete também sem fotinho e sem áudio, né? Olá, pastor. Bom dia a todos. Graça e paz. Paz, querido. Um canecão do Internacional só porque ganhou o jogo ontem, né? Barbaridade. Salete, bom dia, minha irmã. Bom dia. Então tá bom, maravilha. Que a paz esteja conosco. Amém. Bênção de Deus. Meus amados, então vamos fazer o seguinte, vamos remir o tempo aqui, né? Porque a gente depois fala e fala muito, né? E pastor ainda tem esse dom de falar demais, então piora mais a situação ainda, né? Então nós vamos iniciar, né? Eu pelo menos aguardava pelo menos mais um, mas tudo bem, vamos indo assim, depois vai pegando o meio do caminho aí, né? Antes de qualquer menção aqui de palavra, nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus aqui nos abençoe, nos dê a direção, a graça. Mais uma vez, nós ficamos muito felizes e honrados com vocês, né, de poder estar aqui nessa classe de integração, né, e eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas antes de falar qualquer coisa, nós vamos então orar, nós vamos entregar esse tempo aqui nas mãos de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Papai Celestial, nós entendemos, ó Pai, que Tu tens realmente um propósito muito claro, muito certo para cada um de nós. E eu te peço humildemente que Tu, Senhor, de uma forma toda especial, gloriosa e poderosa, nos ministre, Senhor, de forma muito clara, Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja ministrando para que possamos colocar nossos dons, nossos talentos, o chamado de Deus, a vocação que Tu nos concedeu, ó Deus, em prática, em prol da expansão do Teu reino. Para isso, nós oramos, ó Pai, porque nós queremos Te conhecer, nós queremos andar mais contigo e também entender, ó Pai, exatamente como, ó Deus querido, também é o funcionamento de nossa igreja. E este é um dos objetivos pelas quais estamos aqui durante estas manhãs, ó Deus amado, em nome do Senhor. Assim nós oramos e eu te louvo, Senhor, pela vida de meus irmãos que estão ingressando, que estão se integrando, que estão, ó Deus, compreendendo também como nós, a Igreja Betel, Senhor amado, tem a sua dinâmica, a sua atuação. Seja sobre nós, que o nome de Cristo Jesus seja exaltado, acima de tudo e acima de todos. Amém e amém. Queridos irmãos, mais uma vez, então, graça e paz, Deus abençoe a todos. Eu queria fazer o seguinte, né? Todos vocês, na verdade, o nome a gente tem aqui no Zoom, né? Mas que vocês pudessem também dizer exatamente o nome, porque às vezes está lá, vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Está lá o Clay e a esposa, né? Então as pessoas às vezes não sabem qual é o nome da esposa do Clay, né? Então, e vocês pudessem só dizer o nome e a última igreja, o último ministério que vocês estão passando, tá? E eu vou começar por mim aqui, na verdade, né? Eu sei que talvez todo mundo, a gente já conversou e todo mundo já sabe disso, mas não conhece um pouquinho da história, né? Então, irmãos, eu sou atualmente o pastor presidente da igreja, agora eleito na Assembleia do dia 31 de outubro de 2016. Isso quer dizer, então, que agora, em outubro, fecha 4 anos, né, que a gente foi eleito como pastor presidente da igreja, assumindo o ministério em 2017,
né, em janeiro, dia 5 de janeiro de 2017. Então, eu queria já aproveitar que o microfone do Clay está aberto. Por favor, nome, e depois a Daniela vai fazer o mesmo. E qual é a última igreja, queridos, que vocês passaram aí, por favor? Certo, o meu nome é Clay, essa é minha esposa Daniela, né? Nós já somos batizados na Igreja Batista e nós frequentávamos a Igreja Batista Betel de Cachoeirinha, né? Então nós nos mudamos aqui para a região do centro de Porto Alegre, né? E achamos por bem procurar a igreja que ficasse mais perto de nós, né? Daniela, quer falar alguma coisinha, Daniela, ou não? Não? Não. Então tá bom. Neemias, por favor. Não deu para ouvir. Daniela, tu querias falar alguma coisa? Eu te cortei? Não? Não. Não, acho que não. Acho que não. Pode falar, então, pode abrir o teu, Neemias. Então, meu nome é Neemias, eu estou retornando, na verdade, eu fiquei aproximadamente uns 10 anos, talvez um pouco mais, afastado da igreja, e eu estou retornando para a Igreja Betel, que é onde eu já frequentava antigamente. Perfeito. Aproveitar o microfone lá aberto do Miguel. Então, bom dia a todos. O meu nome é Miguel Evangelista e eu vim da cidade de Camaquã, mais ao sul lá. E eu participava na Igreja Batista Pioneira. E no ano passado eu fui convidado pelo Renan, próximo ali à minha formatura, para trabalhar aqui na República Família Atos 29. E aí, me mudando para Porto Alegre, eu também acabei me engajando na Betel aqui. Certo, Miguel. Rodrigo, abra o teu microfone. Oi, pastor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ah, tá ok. Eu sou batista desde sempre, né? Nasci praticamente dentro da igreja batista ali do bairro Sarandi, que era o pastor Boteni, o pastor da igreja, quando ainda era uma congregação da matriz, certo? Depois foi emancipando, né? Se emancipou. Eu vim morar na zona norte de Porto Alegre. Consequentemente, o pastor Boteni também assumiu a igreja do Partenon, né, como pastor. Houve também a emancipação. Então, boa parte da minha história assim é dentro da Batista. Mas por último eu tive por um curto espaço de tempo na Assembleia de Deus, na D55 de Cachoeirinha, com o pastor Mauro. Fui indicado por um período ali pelo pastor Cláudio Miranda, né, que é um pastor de Santa Maria, né, que atualmente é um pastor auxiliar lá na D55. Então agora, morando aqui no Partenon novamente, achei por bem, conversando com a minha esposa, que inclusive está tendo aula de discipulado com o pastor Lima, né, agora, nesse exato momento, de retornar para a igreja matriz, né? Então, nosso pensamento, a ideia é realmente congregar na igreja matriz, e a Juliana está fazendo o discipulado para descer as águas, né? E estamos juntos nessa pegada aí. Ok, obrigado, Rodrigo. Vou pedir que o Rolf abra o microfone, depois a esposa também pode falar, sem problema. Oi, meu nome é Rolf, né? A minha esposa Brenda. Nós temos duas meninas, a Alice, de 6 anos, que está ali, e a Heidi, de 3 anos, está sentadinha no sofá ali. Nós passamos alguns anos assim, afastados de igreja, né, sem congregar, desviados, né. Uns 7 anos. Assim, de 2010, assim, a gente não congregou mais, até 2017,
mais ou menos quando daí a gente frequenta bastante assim, encontros de fé, a brasa, a bola de neve, né? Por último, a gente tem ido mais na brasa, né? Eu cresci na primeira igreja batista de Porto Alegre, na Conde, né? Minha família é batista quase toda, né? Então eu tenho interesse em conhecer a Betel justamente por ser uma igreja batista, né, de tradição que vem de uma tradição pentecostal. Né? Até então, eu não sabia se nós tem o microfone aberto. Rodrigo, fecha o teu microfone, Rodrigo, por favor. O pastor Lima trouxe os textos e disse que sim, nós passaremos pela tribulação, apesar de sermos poupados das pragas. Rodrigo, não estamos ouvindo? É a classe fecha o teu microfone. Aí, agora sim. A classe do Pastor Lima, a gente assistiu semana passada. Bom, o Rolf falou a nossa caminhada, mas o que pesou muito na nossa volta também foram as meninas, né? A gente se preocupou o que a gente estava passando para elas, né? Como que a gente ia criar duas crianças afastadas de Deus. Então, acho que Deus usou muito as meninas para nos trazer de volta a Ele, né? E a gente tá querendo conhecer e buscar um lugar para congregar e levar as meninas também. Então, acho que é isso. Amém. Obrigado, queridos. Bem-vindos também vocês. Pastor, Everton. Se me permite só fazer uma perguntinha para o Rolf, bem rapidinho. Eu conheço o pastor Ebenezer Bittencourt, que hoje é presidente do Hagai. Não sei se o irmão conhece, foi o pastor que me batizou. Olha só, que legal. Eu conheço ele, acompanho ele no Hagai já há alguns anos. Sim, ele... Legal. Ele foi pastor lá na Conde durante alguns anos, na minha adolescência, lá quando eu me batizei com 15 anos, né? Acho que sim. Foi 15 anos, né? Ele foi quem me batizou. Olha só, legal. Olha aí, ó, viu? Por isso que é classe de integração, irmão, viu? O povo tá se achando aí, pô. Que maravilha. Everton, abra o teu microfone, por favor. E aí vou dar o espaço para cada um falar o nome e dizer pelo menos a última igreja de onde vocês estão vindo. Não abriu aí, para mim não abriu. Agora sim, está aberto. Bom, meu nome é Everton da Silveira Tanhotti, sou natural de Pelotas, me converti em 1999 na Igreja Batista Betel de Pelotas e desde esse tempo ainda continuo, né, congregando aí, né, na nossa convenção. A última igreja que eu estava congregando é na Igreja Batista Independente Emanuel, né, do pastor Heraldo, de Porto Alegre também, mas na congregação aqui, a gente atuava aqui na congregação de Alvorada. E agora estamos migrando para Batista Betel, Porto Alegre. Agora acho que meu nome é Karen Lucas Tanhotti, eu tenho 17 anos e a última igreja, na verdade, me batizei na igreja de Canoas, na Igreja Batista Betel de Canoas. E, por último, eu congreguei na igreja de Alvorada também, do pastor Heraldo. O meu nome é Letícia, então eu sou esposa do Everton, mãe da Karen, né? E é a mesma caminhada praticamente do Everton, né? Então, também me congreguei na igreja de Pelotas, né? Eu também, como disse o irmão, me converti lá e desde que me converti, são 20 anos, 20 e poucos anos. Eu continuo na convenção. Então, da igreja de Betel de Pelotas, depois a gente foi para Bento Gonçalves, né, o campo missionário, que a gente teve o privilégio de trabalhar junto com o pastor Gerson. Aí viemos para o seminário, no ano de 2016, ficamos 8 anos em Bento. E aí fizemos estágio na igreja de Canoas, onde a Karen, então, ali também se batizou. Aí dali viemos para Manuel, meu último ano de estágio, e agora estamos imigrando aqui na Igreja Batista Betel, voltando a sermos mais uma vez ovelha com o pastor Gerson,
tendo o privilégio de estar junto com os irmãos. O Elias não está por aí? Elias está tomando banho ali, atrasou. Ele vai fazer a apresentação dele. Atrasado. Tá certo. Tá certo. O irmão Cláudio, nosso diácono Cláudio, teu microfone está aberto, está dando bastante interferência para nós aí. Por favor, se possível, feche teu microfone aí, irmão Cláudio. Ok. Obrigado. Irmã Salete, pode abrir aí e falar. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Eu sou de São Borja, meu nome é Salete Batista Trindade. E faz o quê? Uns 24 anos que sou batizada. E nesse tempo que eu vim para cá, para Porto Alegre, que eu sou de São Borja, vim para cá e fiquei uns 20 anos sem ir na igreja, desviada. E faz o quê? Um ano e pouco que eu conheci através da Viviane, que ela falava muito bem da igreja onde ela congrega, e aconteceu o que eu não queria que acontecesse, que aconteceu com a minha netinha de nascer prematura e depois pegar fogo no hospital. E nesse momento eu me senti que eu deveria de voltar para a igreja, e foi assim que eu voltei para a igreja. Voltei para os caminhos de Deus e quero permanecer junto com os irmãos, e a vontade grande de trabalhar na obra também de Deus, porque tem mudado muito a minha vida, mudado assim, mudado muito para melhor, cada dia melhor, e eu dou graças a Deus, graças a de tantas coisas que Deus tem me livrado. Então, é um momento que Deus me chamou de volta para trabalhar na obra de Deus, e estou aqui, pastor, para honrar o nome dele. Amém. Obrigado, irmã Salete. Obrigado a todos os demais irmãos. Vou pedir a gentileza, queridos, que vocês agora fechem os seus microfones por causa das interferências. E vocês, se vocês têm o computador aí, a telinha aí do celular, vocês vão ver que nós temos ainda aqui o irmão João e a irmã Jurema, né? Eles não vão se apresentar porque o irmão João vai fazer isso no dia 6 de setembro e a irmã Jurema vai fazer isso no dia 27 de setembro. Mas eles vão cooperar com a gente. Já vou pedir a cooperação deles aqui, se for possível. Irmã Jurema, eu não tenho o teu vídeo aqui, mas eu acho que tu tá aí com a gente, né? Se não, eu vou pedir primeiramente, se o irmão, nosso diácono aí, irmão João, por favor, irmão João, Mateus, eu queria que o irmão pudesse ler o texto de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34, tá? Enquanto o irmão João está procurando esse texto, eu vou pedir para a irmã Jurema depois ler Marcos, capítulo 10. Então, vamos lá, Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. E eu ia pedir aqui para Cris, não sei, Cris, me dá um sinal, um positivo ou um negativo. Pode ser? Então tá. João capítulo 9, versículos 6 e versículo 7. Lembra que eu coloquei para vocês ali, né, irmãos? Que nós queríamos ler a palavra e eu quero começar lendo o texto bíblico aqui, tá? E quero, já com esse texto bíblico, fazer a introdução do significado desse nosso momento. Então, eu vou pedir aos nossos líderes aqui, eles não vão se apresentar agora, porque eles vão fazer isso ao longo da classe, né? Então, não precisa de apresentações hoje. Mas, já que estão aqui, vão cooperar com a gente, até para dar a oportunidade deles falarem um pouquinho. Primeiro texto, o irmão João vai ler, que é Mateus 20, 29 a 34. Se possível, irmão João, pode abrir o teu microfone. E aí já pode estar lendo para nós, então, por favor. Bom dia, irmãos. 29 a? 34. Mateus 20, 29 a 34. Tá, vamos ler a palavra, então. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 29.
Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém. Obrigado, irmão João. Pode abrir o teu microfone, irmã Jurema. Marcos 10, 51 e 52. Bom dia, irmãos. Leiamos. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus lhe disse, vá, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Obrigado, irmã Jurema. Cris, Evangelho de João 9, 6 e 7. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Obrigado, Cris. Queridos irmãos, eu vou pedir a gentileza mais uma vez que vocês fechem os microfones. E eu quero aqui tentar fazer em 5 minutos, na verdade, explicar para vocês qual é o objetivo, por que a igreja, em 2017, quando nós começamos com esta classe de integração, né, qual a razão, por que motivo, irmãos? E o que tem a ver o texto bíblico, os 3 textos, nos 3 evangelhos, o que tem a ver isso? Então, o que temos de comum aqui, e eu estou falando com pessoas cristãs, com pessoas que já têm uma caminhada de fé, que já conhecem o Evangelho, que têm anos de batismo, que têm uma caminhada com Deus, que já foram alunos de seminário, temos pelo menos aqui vários irmãos que já passaram por dentro de seminário, que já estão aqui conosco, que conhecem bem o Evangelho. Nós não estamos aqui falando a pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E uma das coisas que a gente tem observado, irmãos, eu tenho particularmente visto isso ao longo deste... Não tenho muitos anos de ministério, mas já são aí 17 anos servindo em tempo integral, e desde a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus, né, já estamos aí foi em 94, vamos fazer um cálculo rápido aqui, né? Foi a primeira vez que eu preguei, né, a palavra, né? Então, nós já estamos aí mais de 20 e poucos anos pregando o Evangelho. Então, queridos irmãos, o que a gente tem visto? Eu nasci em lar cristão também, talvez boa parte nasceu em lar cristão aqui também, né? Que às vezes, quando nós saímos de uma igreja, de um ministério, que nós saímos de uma denominação, né, e estamos indo para uma outra denominação, não há nada que desabone, ao contrário, eu vejo que esse é um movimento normal, não é um movimento incomum de maneira nenhuma. Mas em cada uma destas denominações, destas igrejas, dessas placas denominacionais, existem métodos, existem maneiras, existem sistemas. Por que eu estou usando os 3 textos dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, falando literalmente de um evento normal, ou seja, comum aos 3 episódios? Veja que a cerne da questão é que Jesus curou o cego, tanto em Mateus, em Marcos e João, né? Agora, vocês observaram, queridos irmãos, se vocês prestaram atenção na leitura, e mesmo que talvez por conta da internet, às vezes a gente não consegue, às vezes, dar uma falhadinha, né? Mas vocês conhecem o texto bíblico, você observa que no primeiro texto são 2, Mateus. No segundo texto, o cego tem nome, chama-se Bartimeu. E no terceiro, o Senhor Jesus usa saliva e faz uma lama para curar também cego. A questão principal, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse momento, antes de nós entrarmos aqui propriamente na lição da classe, né?
da visão, do propósito, do objetivo, é que eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, nós, a Igreja Betel, a Igreja Batista, a Convenção, né, das Igrejas Batistas Independentes, ela tem uma forma de atuar, ela tem uma maneira de atuar, que talvez é diferente da Assembleia de Deus, que talvez é diferente da Batista Pioneira, que talvez é diferente da Batista da Conde, que talvez seja diferente da Brasil para Cristo ou da Quadrangular. É normal. O fato é que, às vezes, e esse é um ponto principal, nós, às vezes, porque não entendemos a história, ou não entendemos exatamente como é que caminha esta igreja, este ministério, nós queremos que aquilo que acontecia lá na igreja O Brasil para Cristo aconteça aqui também no mesmo arraial da Igreja Batista Betel, e não é assim. Veja que Jesus, ele cura o cego, e o principal de tudo aqui é Cristo que cura o cego. Agora, a maneira pelas quais essas coisas acontecem, talvez não seja de extrema relevância, mas o que mais importa é que um dia havia um cego e ele foi curado. Amém, queridos? O que importa aqui é que nos 3 episódios que nós temos no relato dos evangelistas aqui, Mateus, Marcos e João, é que Cristo, ele opera da mesma forma, né? Ou seja, ele opera o mesmo milagre de formas diferentes. Por que eu digo isso? Isso é importante que a classe integre, vocês conheçam exatamente como funciona e como é que é a igreja, o funcionamento, o dinamismo da Igreja Betel, porque às vezes eu observo que pessoas, elas se frustram ao longo da caminhada, porque elas criam uma expectativa, querendo que a forma com que o cego seja curado é cuspindo no chão e fazendo lodo, e de repente o Senhor está dizendo, fazendo aqui diferente, olha, o que queres que eu te faça? Vocês entendem isso? Assim é que as pessoas querem que a Igreja Batista Betel ou Assembleia de Deus, ela tem um formato diferente, porque eu me adaptei a receber o Evangelho em que a minha cura se deu quando Jesus cuspiu e fez um lodo. Só que agora nós estamos num outro dinamismo, e eu preciso entender que o mais importante é Cristo aqui, não é a forma de como ele opera, como ele age. O que importa é que Cristo Jesus, ele é o mesmo para a Batista Betel, para a Assembleia de Deus, para a Batista Emanuel, para a Igreja da Conde, para a Pioneira. É o mesmo Cristo operando o mesmo milagre de trazer um cego à vista, para que ele veja. Quando eu não entendo os processos, quando eu não entendo as maneiras pelas quais as coisas acontecem aqui entre nós, a gente tem problemas. Irmãos, eu tenho certeza, eu não preciso nem fazer essa pergunta para vocês não precisam nem abrir o microfone para me responder, mas eu tenho convicções em Jesus que o desejo de vocês é executarem o plano, o projeto, a vocação, o talento, o dom que Deus lhes deu aqui neste ministério. A intenção de vocês não é simplesmente vir aqui e daqui a pouco, olha, aqui o cego aqui é diferente, aqui eles mandam, aqui Jesus ele cospe no chão, faz lodo, e eu estou acostumado quando ele falava e dizia, que queres que eu te faça? Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, queridos? A maneira, o método pode ser diferente, mas Cristo Jesus é o que nos une. Cristo Jesus é muito maior do que essas maneiras e métodos que acontecem, seja na Betel, seja na Pioneira, seja na Assembleia de Deus e outras tantas denominações nas quais vocês estão ingressando. Eu quero dar essa palavra de introdução para vocês, queridos irmãos, porque eu tenho certeza que quando vocês estão desejando ingressar em nosso ministério, estão vindo, voltando, ou retornando, que seja, né, para a nossa Igreja Betel, aqui de Porto Alegre, a intenção de vocês não é ficar daqui a 1 ano, 2, 3, com dúvidas no coração de vocês. Puxa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz correto em ter vindo para a Igreja Betel? A intenção não é essa. A intenção é que nesta classe vocês vão ver exatamente como é que ela funciona, como é que a Igreja Betel funciona. E vocês vão ver, olha, aqui na Betel, né, a maneira como eles atuam é que o Cristo cospe no chão, faz lodo. Não é que queres que eu te faça. Mas o que importa é que Cristo é o mesmo, seja no episódio de Mateus, no episódio de Marcos, no episódio de João. Amém, queridos? E é isso que nós queremos trazer com essa classe de integração, para que vocês entendam exatamente como é que funciona essa igreja. Bom,
Dito isso, eu tenho pelo menos 4 questões que eu quero abordar com vocês, são bem rápidas, né? Para praticamente vocês entenderem um pouquinho da história da nossa igreja, o propósito pela qual a igreja está estabelecida, a visão que nós estamos perseguindo e a nossa dinâmica de atuação dentro do nosso ministério. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou abrir aqui sim para perguntas, vocês podem sem dúvida me perguntar aqui, sem problema nenhum, e aí eu vou pedir a gentileza, eu vou estar abrindo assim, né, a minha tela é pequenininha, porque eu estou no celular, mas vocês façam um gesto com a mão aqui, ou então abram o microfone, e de uma forma muito ordeira aqui, eu quero tentar responder aqui as perguntas de vocês. Certo, queridos? Vamos adiante, então? Vamos lá, então. Vamos entendendo a nossa história, tá? Entendendo a nossa história. A Igreja Betel de Porto Alegre, tá? Ela foi fundada no ano de 1925. Ela não é uma divisão, ela não é uma facção, ela não é uma igreja que saiu dentro de uma outra igreja. E, de novo, eu não estou falando nada contra ministérios que saem de outros ministérios, ao contrário, eu estou colocando aqui, literalmente, qual é a nossa história da Igreja Betel de Porto Alegre, na qual vocês estão ingressando, pedindo ingresso e conhecendo a nossa história. Em 1925, irmãos, o missionário Carlos Spore, vindo da Suécia, ele vem, a Convenção Batista Independente, ela começa, na verdade, em 1912, no estado do Rio Grande do Sul, começando na colônia chamada Vila Guarani, que atualmente é Guarani das Missões, bem próximo da cidade de Santa Rosa de Santo Ângelo, naquela região lá que começou a nossa convenção. Para quem não sabe, a Vila Guarani era a maior colônia sueca que havia no sul do Brasil, naquela época das migrações dos europeus vindo para cá. Vocês sabem que o nosso estado, quem conhece a história sabe disso, nosso estado, ele basicamente é um estado de imigrantes, italianos, alemães, poloneses e também suecos. E a maior colônia sueca na ocasião, era lá nesta vila chamada Vila Guarani, próximo de Santa Rosa. Por isso que a igreja começa lá. Ela começa com um propósito. A Convenção Batista, na ocasião, não era a convenção, mas a missão de Örebro, na verdade, né? Ela vem com este propósito para atender, então, os suecos. Um ano antes, né? O Rodrigo aqui fez até, inclusive, a exposição aqui, que ele passou por um pequeno período na Assembleia de Deus. Um ano antes, vem 2 missionários suecos, também da mesma missão de Örebro, para começar, então, a igreja Assembleia de Deus no norte do país, né? Lá no norte, Belém. E um ano mais tarde, então, vem os missionários suecos, ele e sua esposa, Erik Jansen, para a Guarani das Missões, Vila Guarani, é que eu estou admitindo aqui, porque eu dou esses gestos aqui com a mão. Queridos, a nossa missão, na verdade, então, ela não é a nossa igreja, melhor dizendo, ela não vem de uma outra igreja, ela não sai de uma outra igreja, ela vem de uma missão, na verdade, que começa na Suécia, na cidade de Örebro, fundada por John Longman, que viveu em 1845 a 1931. E neste ano de 1892, este missionário, fundador da missão sueca em Örebro, ele tem, então, este enfoque missionário com missões transculturais, com eu diria assim, a finalidade de um despertamento que o próprio Espírito Santo colocou no coração deste fundador da missão, John Longman. E em 1912 vem para cá, então, nosso casal de missionários. Porém, a data da nossa Igreja Betel de Porto Alegre, para quem não sabe, então anota aí, né? 15 de junho de 1925. O missionário Carlos Spore e sua esposa, então, desembarcam aqui na cidade de Porto Alegre para começar, então, esta igreja que, na ocasião, foi fundada com 12 membros. A Igreja Betel de Porto Alegre, mais o casal, 14, né? E aí começa, então, a nossa Igreja Betel de Porto Alegre. Para quem não sabe, o ano passado, no mês de janeiro, nós perdemos aqui, com lástima, né, aos 97 anos de idade, a filha
do missionário Carlos, irmã Elizabeth Demenchuk, né? Faleceu ano passado, no mês de janeiro, né? 97 anos aqui, né? Junto conosco aqui na igreja de Porto Alegre. Queridos irmãos, nesses 95 anos, só para falar um pouquinho da nossa história e terminamos aqui, a nossa igreja, na verdade, ela nunca perdeu o seu DNA que veio lá da Suécia, o DNA missionário, ou seja, a igreja, ela foi fundadora de praticamente toda a igreja chamada Betel, na região metropolitana de Porto Alegre e nos seus arredores. Inclusive, esta igreja na qual vocês estão sendo admitidos como membros, ela começou também o trabalho em Santa Catarina, no sul do estado de Santa Catarina, nas regiões ali de Criciúma, né, São João Batista e assim por diante. Então, esta igreja, ela é 95 anos, é uma igreja que se tornou mãe de muitas igrejas. Hoje ela tem aí, já é vovó e bisavó, né? Porque, na verdade, ela fundou muitas outras igrejas aqui na região, como eu tenho falado. Certo, irmãos? Então, esse aqui é só um prelúdio, assim, uma pequena introdução a respeito da nossa história, da nossa igreja Betel de Porto Alegre. Eu não estou citando muito a história da denominação, fiz aqui citação, mas principalmente para que vocês entendam, né? Porque algumas pessoas dizem assim, vocês saíram da Igreja Assembleia de Deus? Vocês já ouviram esse tipo de pergunta ou não? Nós não saímos de nenhuma outra igreja. Na verdade, nós somos uma igreja que popularmente se diz assim, uma igreja de missão, ou seja, foi um trabalho missionário que começou em Porto Alegre. Então, este ano, pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor nos permitiu completar 95 anos e estamos trabalhando fortemente já com o nosso centenário em vista, aí, irmãos. Estamos trabalhando em várias frentes para completarmos daqui a 5 anos o nosso centenário de fundação, ou seja, 100 anos de fundação aqui em nossa cidade. Alguém tem alguma pergunta com relação à igreja, à história da igreja Betel? Por favor, pode se manifestar aqui. Alguns dos irmãos que estão aqui conosco, que estão ingressando, tenha a bondade de abrir o seu microfone, se alguém quiser. Senão, nós vamos adiante. Só uma pergunta, por curiosidade. O nome Betel, por que seria Betel? Tá. Na verdade, esse sobrenome, né, Miguel, que a gente tem nas nossas igrejas, ela copia a missão sueca. Na Suécia, as igrejas, para poder entender um pouco mais antes, então, né? Na Suécia aconteceu o quê? Havia várias igrejas batistas. Filadélfia, Betel, Salem, Shalom e John Longman. Então, quando reúne esta convenção, vamos chamar assim, para a gente poder entender, né, esta finalidade de reunir as igrejas batistas de mesma confissão, de ordem e fé, era na intenção de fazer essas missões transculturais. Então, esse nome Betel, a gente trouxe, os missionários trouxeram, na verdade, da Suécia. Você vai encontrar, por exemplo, na minha terra, né, natal, Pelotas, né, a igreja onde nós nascemos, chamada Filadélfia. A missão, por exemplo, de Örebro, se você vai hoje a Örebro, na Suécia, a igreja onde John Longman era pastor é a Igreja Batista Filadélfia. Os missionários trouxeram, então, estas nomenclaturas, estes sobrenomes, vamos dizer assim, né, para as nossas igrejas. Em Ijuí, que é a primeira igreja fundada, é a Igreja Batista Salem, que também havia uma igreja Salem lá na Suécia. Então, esses sobrenomes são importados todos da Suécia pelos missionários, certo? Rodrigo pediu a palavra. Oi, pastor, está me ouvindo? Ouvindo bem. Tá. Pastor, eu tive o privilégio de ir à Suécia com uma comitiva de pastores lá numa festa, se eu não me engano, que seria o centenário, né, 100 anos de missões. Então, eu estou confundindo os anos, as datas. Nós tivemos uma comitiva, assim, foi alguns pastores, eu fui junto com o pastor Gessé, que é o atual pastor da igreja do Partenon, né? Foi com o pastor Fábio, que é o primo do pastor Gessé também, né? Nós fomos lá em Örebro, tive a oportunidade e o privilégio de conhecer, inclusive a igreja mãe, né? A nossa matriz, e o primeiro templo, na verdade.
né, que era um prédio assim roxo, vertical, né, onde iniciou o trabalho. Conheci também ali atualmente onde é a Batista Filadélfia, que é a sede atual lá, né, e houve uma comemoração de 100, se eu não me engano, de 100 anos, né, 100 anos. Isso, sobre missões no Brasil. Inclusive, até só por curiosidade, quando nós chegamos lá, estavam as mesas todas enfeitadas com bandeiras brasileiras, teve um culto após, e alguns missionários tentaram falar em português, cantar um hino em português. A janta principal foi uma feijoada, né? Porque é interessante ser do Brasil, chegar lá e comer uma feijoada, né? Mas não chega o feijão lá, né? Na Suécia. E foi muito gratificante, mas o ponto só que era 100 anos realmente a comemoração, né? Sim, foi uma comemoração de 100 anos, saíram vários pastores aqui do Brasil para essa comemoração de 100 anos de missão, né, em Örebro. E realmente, como disse o Rodrigo aqui, a nossa fundadora, missão fundadora, onde John Longman era pastor, é a Igreja Batista Filadélfia. Esse é o nome que está lá na igreja, né? Nós aqui importamos o Betel. Tá bom, querido? Irmãos, vamos um pouquinho adiante, então? Vamos lá? Até porque eu tenho só 15 minutos aqui, eu quero tentar terminar no horário. Nossa visão. Bom, agora nós vamos falar de Porto Alegre em especial, tá? Então, vocês já têm um pouquinho da nossa história, tá bom? Mas nós queremos falar um pouquinho agora aqui, então, da nossa visão como Igreja Betel em Porto Alegre, certo? Nossa visão como igreja é de uma forma... estamos perseguindo uma visão de sermos relevantes na nossa missão por Jesus. E aí, para sermos uma igreja relevante, nós temos colocado, e falamos isso para todos os nossos líderes de ministérios, nossos cooperadores, os pastores das congregações, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. O nosso foco é que cada membro da igreja possa se tornar realmente um instrumento, um ministro nas mãos do Senhor, ministrando com seus dons, com seus talentos, para que a vontade de Deus na vida de cada um de vocês, ela possa ser executada em nome de Jesus. Para isso, a nossa visão tem sido, perseguindo isso, é criar este ambiente, na verdade, para que todas as pessoas, ou seja, pensando em cada faixa etária, ela possa encontrar um espaço para servir a Deus e de uma forma também ser servido. Que ela possa, a nossa intenção, querido, não é apenas ser uma bênção na vida de vocês, nós queremos que você seja uma bênção na vida da igreja. Nossa intenção é que você seja bênção para nós e também ser abençoado, servindo ao Senhor junto conosco. Nossa intenção aqui, queridos, é poder ser relevante para a nossa comunidade, para que de alguma forma nós possamos realmente, em termos de, quando falamos de relevância, entender o nosso papel na comunidade onde Deus nos colocou e nos inseriu e nos plantou. Eu creio em nome de Jesus que uma igreja que está plantada num determinado bairro, local, zoneamento, ela precisa ser relevante na missão e entender todas as dimensões. E isso não é um trabalho que o pastor Gerson ou os demais obreiros e cooperadores, eles fazem sozinhos. Não, é com o auxílio de todas as juntas, né, totalmente ligados, e todos fazem esse trabalho para que possamos, então, ser relevante como igreja. Então, nossa visão, queridos, é que aqui nesse espaço você possa encontrar um ambiente favorável, um ambiente agradável e, acima de tudo, você seja uma bênção e, ao mesmo tempo, seja você abençoado pelo Ministério Betel, em nome de Jesus. Nós queremos que os teus dons, os talentos, a vocação, o ministério pelas quais o Senhor te chamou, você possa pô-lo em prática, mas não de forma assim, eu tenho esse chamado e eu vou fazer isso aqui executar. Não, eu preciso entender, de novo, né, olhando para o exemplo dos 3 episódios que eu citei do cego, como funciona a Igreja Betel. E aí eu entendo exatamente a maneira e o funcionamento, e aí então eu me engajo a essa relevância de ministério para a qual eu posso, de alguma forma, contribuir, ou seja, ser uma bênção e, ao mesmo tempo, ser abençoado. Então, esta é a visão que nós estamos perseguindo como igreja, em nome de Jesus. A nossa dinâmica, irmãos, de atuação, e aqui eu vou falar um pouquinho, que eu acabei citando, o que nós estamos perseguindo. Atualmente, eu falei a vocês aqui que a Igreja Betel, lá na nossa história, ela foi e continua sendo, né,
mãe, avó, bisavó de muitas outras igrejas. Nós tínhamos aqui, há não tanto tempo atrás, mais de 45 congregações, locais de culto, pontos de pregação. Hoje, nós estamos, atualmente, em 2020 aqui, né? Em 27 locais, entre congregações e pontos de pregação, seja aqui em Porto Alegre, como também na região metropolitana e ainda mais 5 cidades do nosso interior. Então, queridos, o dinamismo da Igreja Betel, para vocês entenderem, né? Porque às vezes as pessoas olham ali a nossa igreja matriz e a nossa igreja não se resume apenas na igreja matriz. Nós temos, além da matriz, 26 outros locais, né? Em que nós estamos todos juntos irmanados. Estes pastores, obreiros, que eu vou citar daqui a pouquinho, estão todos ligados a este ministério chamado, né, o Campo da Igreja Betel de Porto Alegre. E eles atuam em diversos lugares, que eu vou daqui a pouquinho citar para vocês aqui. Tá? Só para vocês entenderem, então. Atualmente, o último dado que nós temos, nós estamos hoje com a membresia, eu acabei não anotando aqui, agora exatamente, acabei falhando nisso, peço perdão a vocês, mas o último número que nós tínhamos era 1.200 e alguma coisa, 1.220, 1.215 membros, no total dos membros da nossa Igreja Betel no campo. Veja bem, não estou citando apenas a Igreja Matriz, até porque vocês estão ingressando na Igreja Matriz, mas estamos falando de todo o campo de Porto Alegre. Então, hoje nós somos mais de 1.200 membros no campo todo de Porto Alegre. A igreja, aonde vocês estão agora, então, se tornando-se membros, retornando, enfim, né, eu quero aqui, pelo menos, dividir aqui, né, 5 pontos, para que vocês entendam exatamente qual é o dinamismo, para que a gente consiga, de alguma forma, atender nossos membros, nossos irmãos, e nossos irmãos podem, de alguma forma, atuar, trabalhar e ministrar também nesta igreja. Então, algumas coisas que são importantes aqui para a gente poder entender, irmãos. Nós estamos trabalhando fortemente, arduamente, estruturando um trabalho de pequenos grupos. Esse trabalho de pequenos grupos ele já existe há alguns anos. Ele começou com os casais, dos casais, depois o grupo jovem começou a implantar. Do grupo jovem, nós passamos, então, para que a igreja toda pudesse estar trabalhando também desta forma, ou seja, ser inserida em pequenos grupos. Por quê? Para quê? Quais as razões? Primeiro, porque nós entendemos que no pequeno grupo existe um cuidado mais adequado. Existe um cuidado, os irmãos, na verdade, conseguem de alguma forma trabalhar fortemente uma das questões que nós estamos perseguindo aqui, e eu falo isso constantemente para nossos líderes. Nós queremos ter a mesma batida de coração. E isso significa o quê, irmãos? Unidade, unidade no propósito. E nós queremos que cada irmão e irmã, ele possa ter um cuidado individual. Se eu, enquanto pastor, presidente da igreja, quiser fazer isso, irmãos, eu sinto em dizer que isso não vai acontecer e você vai ser realmente descuidado, porque nós não temos como homens de poder querer fazer realmente um trabalho de relevância achando que o pastor da igreja ele é capaz de fazer isso. Não. E eu confesso aqui, com toda a clareza, irmãos, que nós não temos nenhum homem, né, ser humano, é capaz de fazer um cuidado muito bem feito. E por que eu posso dizer isso e afirmar isso muito bem? Porque eu olho para o texto bíblico e eu vejo Jesus Cristo, que é o nosso mestre, mostrando exatamente como é o princípio para que haja cuidado. Jesus tomou 12 homens. E esses 12 homens, ele trabalhou fortemente na questão do cuidado, de passar ensino e de estar com Jesus durante aquele período. Eu poderia ainda afunilar um pouquinho mais e dizer que 3, basicamente, foram aqueles que andaram muito perto, talvez 24 horas com Jesus. E ainda eu poderia afunilar um pouquinho mais e dizer que só um reclinava a cabeça no peito de Cristo. E esse foi João. Então, a gente olha para o exemplo bíblico e aí nós temos o que, irmãos? É impossível que haja cuidado, que haja realmente uma forma adequada dos irmãos serem equipados e preparados para o ministério, cuidados de uma forma realmente relevante, se nós não trabalharmos essas questões. Porque o que acontece? Talvez mais tarde alguém vai dizer assim, né? Não vou citar o nome de vocês aqui, né? Mas aí daqui a pouco chega alguém e diga, olha, eu até fui para Betel, mas lá na Betel, lá
né? O pastor nem visita, o pastor não faz nada a meu respeito, não me atende nas minhas demandas. E eu estou aqui já abrindo o coração para vocês, queridos, que realmente vai ser muito difícil se eu criar essa expectativa, né, no coração de vocês. Não estou fechado, muito ao contrário, estou muito aberto. Mas eu já citei para vocês que nós somos 26 igrejas além da matriz, né? E talvez para que vocês entendam, estas 26 igrejas, o presidente da igreja sou eu, das 26. Então, obviamente que tudo isso passa, de alguma forma, também a gestão, né, nesse sentido. Espiritualmente não, porque graças a Deus nós somos mais de 13 cooperadores que cooperam hoje na obra de Deus, pastores de tempo integral. Mas na presidência da igreja, este que vos fala é o que faz as atividades. Então, se a gente cria essa expectativa, nós vamos ser frustrados. Por isso que nós estamos trabalhando fortemente com pequenos grupos, certo? Nós, além da questão dos pequenos grupos, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja Betel, tá? E aqui eu falo da matriz em especial, desta igreja onde vocês estão se tornando membros, trabalhando fortemente na questão da teologia, do ensino da palavra, porque a nossa visão é a pregação do Evangelho, é pregarmos o Evangelho, é ensinarmos o Evangelho, porque eu creio que o que realmente faz transformações, seja na comunidade, seja do bairro, seja na cidade de Porto Alegre, seja Estado, Brasil e mundo, é a Bíblia e a oração. É isso que nós estamos perseguindo, é isso que nós estamos caminhando. Então, nós estamos fortemente trabalhando com relação à questão da teologia. Por isso, nós contamos com duas frentes nas questões teológicas em nossa igreja. Nós temos a Escola de Treinamento Betel, que conta com aulas às segundas-feiras, né? Esqueça o tempo da pandemia, viu, irmãos? Eu estou falando em tempos normais, tá? Às segundas-feiras nós temos ensino bíblico para preparação de obreiros, de professores de escola dominical, preparação para os irmãos que querem se engajar melhor, se preparar melhor com relação à palavra de Deus. E nós, este ano, nós íamos começar, já está fundado, sacramentado, lavrado em ata, a extensão do Seminário Teológico Batista Independente do Sul nas dependências da nossa igreja. O pastor Rui é o nosso diretor, já foi eleito. Porém, quando entrou a pandemia, nós íamos inaugurar isso em maio, entrou a pandemia, nós tivemos que segurar isso. Mas queremos que, permitindo Deus, 2021 nós vamos retornar, então, tanto com a escola de treinamento, né, que tem a parte teológica, a parte de musicalidade, né, para aqueles que querem aprender instrumentos musicais, né, e também parte de louvor e adoração, para aqueles que querem entender um pouquinho desse dinamismo o ministério de louvor da igreja, e também para aqueles irmãos que entendem que tem uma chamada ministerial, seja na questão evangelista, na questão pastoral, e nós temos então também o Seminário Teológico com reconhecimento da nossa ordem de pastores no Brasil e também da nossa denominação. Isso nós estamos começando este projeto, né, rumo a esse 2025, que é o nosso centenário. Além da escola de treinamento, além do seminário teológico, visto que isso se refere literalmente aos trabalhos, principalmente da questão doutrinária teológica, nós temos também, irmãos, trabalhos de assistência social permanente da nossa igreja, e isso não começou agora há pouco tempo, já são alguns anos. 1964 foi fundado a Associação O Bom Samaritano, né, lá em Cachoeirinha, né? Nós temos inclusive uma sede própria lá em Cachoeirinha, né? Num tempo não tão distante foi nosso seminário, a própria Igreja Manuel, né, que o Everton e a família estão vindo, né? Nós fizemos uma sessão de usufruto daquele local, daquele espaço, para que eles pudessem fazer, porque ali é uma sede social que agora nossa Igreja Betel de Porto Alegre está em franca expansão, reativando esse trabalho social para nossa comunidade na cidade de Cachoeirinha. Em 2017, no dia 31 de outubro, nós também inauguramos aqui na cidade de Porto Alegre uma sede lá junto à Vila dos Papeleiros, um pequeno prédio de 3 andares na Presidente Roosevelt, bem pertinho ali da Vila dos Papeleiros, onde nós temos hoje basicamente a nossa sede social da Bom Samaritano, que a gente chama aqui de Abob. Tudo isso aí, esses irmãos vão estar expondo, falando para vocês o dinamismo e a atuação.
além desta ONG, né, desse nosso trabalho social, que tem presidente, que é o Flávio, que tem diretores que atuam lá em Cachoeirinha também, né? Uma diretoria, um CNPJ formado. Nós temos, e o Miguel já fez citação aqui, irmãos de nossa igreja, né, que são membros de nossa igreja, que estão atuando também em outras frentes ligados à nossa igreja. Não são especificamente a nossa igreja que iniciou, mas são irmãos ligados a nós, né, que é hoje a família Atos 29, que o Miguel está trabalhando, inclusive, né, que tem o Renan como presidente ali, né, que é uma república para atender jovens entre 18 e 24 anos, quando saem da Casa Lar, e ainda tem uma outra ONG que está sendo começada, está sendo inaugurada, na verdade, na cidade de Gravataí, atendendo moradores de rua, chamado Amigos em Cristo, que tem hoje, está sob a coordenação do Neilo, que também é membro de nossa igreja. Lá, basicamente, atendendo estas pessoas com situação de rua, dando encaminhamento a esses moradores de rua e também fornecendo um café da manhã todos os sábados. Certo, queridos? Eu vou expor tudo isso e depois eu vou abrir para que vocês façam perguntas. Nós temos, na verdade, então, diante dessas frentes que eu estou citando para vocês, queridos, os nossos ministérios. Eu não sei quem é que recebeu esta cartilha de membro aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se alguém recebeu esta cartilha de membro. Alguém não recebeu? Todos receberam? Aí, estou abrindo meu videozinho aqui para mostrar para vocês, para ver aqui. Então, tá bom. Se vocês virarem esta página aqui, irmãos, vocês estão vendo aí esta página? Tá? Eu pedi que vocês, né? Eu pedi lá no WhatsApp, lá, né? Vocês tragam a cartilha, tá? Vocês vão observar, irmãos, que ali nós temos todos os nossos ministérios, tá? Os nossos ministérios da nossa igreja. Se vocês observarem esta cartilha aqui de membros, certo? Essa cartilha de membros, vocês não conseguem ler aqui, né? Porque não tem como, é bem difícil, né? Mas vocês vão ver que nós iniciamos falando que o que está acima de tudo isso é o reino de Deus. Porque nós entendemos que o reino está acima de todas as coisas. O reino de Deus é maior que a nossa placa denominacional. O reino de Deus é acima da denominação. O reino está acima da igreja. O reino está acima de tudo, né? Então, nós queremos, acima de tudo, buscar, então, o reino, focar no reino dele, implantar o reino dele, ok? E aí vocês vão observar que nós, logo em seguida, nós temos uma construção, um dinamismo de nossa igreja, logo abaixo do reino, que é a Assembleia Geral da Igreja, que a gente tem lá a nomenclatura igreja, que é um órgão que decide as questões administrativas e até mesmo ministeriais da igreja, que são encaminhadas por este conselho eclesial, que está logo abaixo ali, na apostila de vocês, né? É encaminhado por este conselho. Que conselho é esse? Este conselho é formado atualmente de 13 pastores de tempo integral, né, e parcial, tá bom? Este é o conselho eclesial, mais a diretoria da igreja, mais 6 irmãos, né? Eu e mais 6 irmãos. No caso, então, nós somos atualmente 19 membros neste conselho eclesial que pensa, que busca a vontade de Deus nesse sentido, que administra a igreja, o sistema da Igreja Betel, em toda a sua, em toda a denominação, ela não é diferente de outras igrejas, não é o pastor presidente que decide as coisas e que os irmãos acatam isso. Não. Existe um conselho eclesial formado por essa diretoria, né, e esses pastores, que juntos decidimos, juntos pensamos e levamos e apresentamos as propostas a esta igreja. E nós reunimos periodicamente, chamado Assembleia Geral da Igreja, que é o nosso órgão onde realmente vêm as decisões. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O nosso sistema de ser igreja, então, é uma igreja democrática, onde os irmãos têm voz e têm vez. Eles podem ser eleitos para cargos dentro desses ministérios que vocês têm logo abaixo aqui, né? Que está na apostila de vocês, como também eles podem exercer as suas funções, como também podem chegar lá, né? E ter eu diria, esta possibilidade, né? De expor, né? O seu voto favorável ou até mesmo, né?
fazer objeções com relação às propostas que este conselho se reúne para fazer. Então, diferente de outras igrejas, o sistema na nossa denominação e, obviamente, da nossa igreja de Porto Alegre, é que a igreja tem esta autonomia de poder, então, fazer isso nestas reuniões periódicas. Certo, queridos? Vocês têm ali na apostila de vocês, não temos os nomes, eu até passo isso para vocês, posteriormente, terminada a nossa aula, quem são os líderes, quem são os professores de cada ministério. Está nessa página aqui, tá? Vocês têm aí, né, no vídeo de vocês, tá? Em formato de cruz. Nós temos aqui hoje, 2020, 12 ministérios centrais, 31 áreas de atuação, tá? E que se você pegar esta página aqui e virar esta páginazinha aqui, você vai ter, então, este organograma, certo? Ok? Que não temos aqui, na verdade, os nomes, não temos os nomes de ninguém, tá? Nós temos aqui, na verdade, apenas os 47 outras áreas de cada ministério, de como é que elas atuam, como é que elas são formadas, o que acontece no dia a dia da nossa Igreja Betel. Você tem isso aí na sua apostila. Se alguém não tem, eu vou pedir que aqui na classe Integra, depois que terminar, você coloque lá, né? Olha, eu não recebi a apostila, eu não recebi a cartilha. Nós queremos passar isso para vocês. Certo, queridos? Então, basicamente, quando eu falei da visão da igreja, tá? A intenção aqui, irmãos, é dizer que a nossa igreja, diante desta cartilha que vocês estão vendo aqui, ela tem tentado, não vou dizer assim, estamos, né? Estamos fazendo, não, eu digo assim, estamos tentando fazer, veja bem, né? Para que seja a criança pequena, né, mais jovem entre nós, quem sabe o bebê de 1 ano, até o irmão mais idoso, ele possa de alguma forma ser atendido no nosso ministério. E você vai ter isso nesse dinamismo que eu acabei citando aqui para vocês, certo? Ou seja, classes, aulas, pequenos grupos para crianças, juniores, os 60+, casais, adolescentes, jovens, coral, música, assistência social, e tudo isso você vai encontrar na Igreja Betel. Eu quero entender um pouquinho mais de cada ministério. Este é o propósito da classe Integra, para que a partir de agora você vai entender cada funcionamento de cada uma destas áreas, como eles atuam, porque no final, lá no dia 4 de outubro, quando nós estamos prevendo que será a nossa última aula, você possa dizer o seguinte: eu conheço a minha igreja. Eu, pelo ministério, pelo chamado, pela vocação que eu tenho, posso ser bênção com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os irmãos de mais idade. Eu posso, com as habilidades e os talentos que Deus me deu, eu posso participar do coral ou do louvor, eu posso participar do grupo do 60+, eu quero fazer um seminário no ano que vem, eu quero me inteirar mais teologicamente, então não pretendo ser pastor, nem presbítero, nem evangelista, eu quero apenas aprender mais da Bíblia, então temos as classes para isso. Então eu estou hoje colocando aqui um pano de fundo total, geral, tá? De como funciona então o nosso ministério, a nossa igreja, certo, queridos? Fechando então a minha parte, eu abro para perguntas, tá? Nós temos na matriz agora, nós temos hoje um corpo de obreiros cooperadores que a Assembleia Geral aprovou ano passado, tá? Nós temos então, primeiro, já falei, né? Eu estou aqui pastoreando o campo de Porto Alegre, presidindo o campo de Porto Alegre, certo? Pastoreando a Igreja Matriz. Na Igreja Matriz, ainda nós temos aqui a cooperação do pastor Lima, que é adjunto na Matriz e coopera também com as congregações. Nós temos ainda o pastor Rui, ele não é remunerado, mas atualmente, por conta da aposentadoria, ele está de tempo integral e auxilia em todas as áreas, mas principalmente a área do ensino da palavra. E ainda temos o evangelista Flávio, que ele hoje é o presidente da Associação Bom Samaritano, que cuida especialmente das ações sociais da igreja. Além desses 4 irmãos de tempo integral, nós temos com tempo parcial
o irmão Jorge, que está atuando, sendo um auxiliar do pastor Lima, né, junto às congregações, o Emílio Júnior, que seria uma espécie de um mentor do Ministério Jovem e um propulsor dos pequenos grupos, e a Daniela, que atualmente está dirigindo as atividades na Bom Samaritano, junto com a equipe na cidade de Cachoeirinha. Irmãos, tentei aqui ser mais rápido possível, passei 10 minutos do meu previsto tempo, né? Mas eu sabia, porque eu passei também, pedi que vocês fizessem apresentações. Abro para perguntas agora, de forma geral, para aqueles irmãos que têm dúvidas com relação a tudo que nós falamos aqui. Tá? Com relação a cada ministério, a partir de agora vocês vão ter uma oportunidade de ouvir todos os nossos líderes de ministério eleitos no ano de 2020, tá? De como eles atuam em cada ministério. Mas aqui, em especial, hoje, agora, alguma dúvida sobre a igreja. Eu estou aqui aberto, então, para responder perguntas. Tenham a bondade, se alguém quiser abrir o seu microfone, ficou com alguma dúvida sobre a visão, sobre a dinâmica, sobre o nosso ministério, sobre a forma como nós estamos ministrando aqui, vocês têm a bondade de fazer as perguntas. Me sinto agora extremamente assim, missão cumprida. Vocês entenderam tudo, que maravilha. Vocês compreenderam tudo. Isso é muito bom. Me senti agora assim, realmente, olha, eu consegui passar a lição. Ninguém me perguntou nada. Ou estão até, né, repensando. Será que é essa igreja mesmo que eu quero ficar? Né? Meu Deus, será que é isso mesmo que eu vou querer para a minha vida? Né? Queridos irmãos, quero dizer a vocês, tá? Nosso, mais uma vez, muito bem-vindo. Que Deus ricamente os abençoe. Tá? Eu quero dizer a vocês também, queridos, que por conta dessa agenda, por conta de todo esse ministério que nós estamos aqui, eu quero já antecipar, dizer a vocês que eu estou totalmente aberto para conversarmos, para falarmos. Eu não consigo fazer isso de um dia para o outro, infelizmente. A agenda aqui não nos permite fazer isso, não tem como. Existe um segmento quase que diário aqui de uma rotina que a gente tem. Né? Alguns dizem assim, segunda-feira é o dia da folga do pastor. Irmão, segunda-feira é o dia que mais tem movimento na igreja, porque aí as congregações que passaram no final de semana com as suas demandas, todo mundo, né, chega junto lá para segunda-feira a gente poder então conversar e resolver algumas questões, algumas pendências que ficaram, sempre na segunda. Né? Mas eu quero dizer a vocês, queridos, que vocês querem conversar comigo, eu estou à inteira disposição de vocês, a gente marca, a gente agenda, e estamos aqui prontos para, de alguma forma, tentar ser bênção na vida de vocês. E eu espero muito que vocês também sejam bênçãos na minha vida como igreja, né, como família que somos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Certo? Então tá bom. Já que não há dúvidas, eu quero encerrar aqui então, tá bom? Se alguém ficou cheio de dúvida, mas não se animou, né, a fazer aqui ao vivo e a cores, tá bom? Então, vocês podem me chamar em particular, não tem problema nenhum, e eu respondo as dúvidas que vocês tiverem sobre a igreja. Eu só quero que vocês entendam... Só um minutinho. Quero desejar, então, bem-vindos, né, a todos os meus irmãos. Espero que essa pandemia passe logo para a gente poder se conhecer pessoalmente, né, e ter uma integração presencial. E só queria tirar uma dúvida com relação a essa assembleia que foi divulgada, se eu não me engano, agora segunda-feira. A gente que está integrando agora já pode participar? Então, boa pergunta, Miguel. Amanhã, às 20 horas, nós vamos ter uma Assembleia Geral, vai ser a primeira do ano. Na verdade, nós temos 4 assembleias anuais, mas por causa da pandemia nós não podemos realizá-la, né? Então, amanhã nós vamos fazer, irmãos, vocês observaram que está lá no Zoom. Por quê? Porque só a equipe do Conselho Eclesial somos 19 pessoas, mais aqueles irmãos que prestam os relatórios, né, financeiros, de todos os departamentos que trabalham, que têm contas bancárias, que precisam prestar relatórios, e o Conselho Fiscal, nós praticamente fechamos só em trabalhadores, entre aspas, né, 26, 27 pessoas. Então, nós não vamos abrir, né, para presencial, vai ser totalmente pelo Zoom. Nesta assembleia, tá, não são todos os irmãos aqui que vão ser recebidos, né, mas boa parte dos irmãos que estão aqui serão recebidos amanhã. Tá? Por que não é todos os irmãos? Porque não são todos que pediram ingresso à igreja. Então, só os que pediram ingresso serão recebidos amanhã na Assembleia.
Então, vocês podem, pelo Zoom, participar sim, Miguel, tá? Amanhã. Inclusive, nesta assembleia, depois de vocês serem eleitos, né, como membros da igreja, vocês já podem, inclusive, opinar. Não vai ser uma assembleia de nomes, tá? Vai ser uma assembleia, na verdade, porque nós precisamos prestar relatórios, inclusive, nós temos que aprovar as contas de 2019, né, que atrasou tudo por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer, tá? Mas podem ser, se possível, até peço a gentileza, vocês que se tornam membros amanhã, porque é uma reunião de membros, tá? Vocês que vão se tornar membros amanhã, se vocês puderem estar presentes no Zoom, vai ser uma bênção, tá? Eu tenho uma maneira minha de atuar, que no culto de ceia eu convoco todos para estarem na ceia, porque nós entendemos que a ceia é um momento espiritual, muito espiritual da igreja, em que nós simbolicamente mostramos ali a nossa comunhão que temos uns para com os outros. Então, eu, por enquanto, não estou convocando, visto que nós estamos neste momento, mas é muito provável que na ceia de setembro eu vou chamar vocês individualmente para a gente estar todos juntos, tá? Eu espero que não tenha mais esse número de 30 pessoas, né? Se já for 30%, já vai ser uma benção, tá bom? Mas aí a gente vai conversando ao longo dos dias. Certo, Miguel? Perfeito. Alguma coisa a mais, irmãos? Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Se não, nós vamos então encerrar aqui a nossa classe. Quero dizer a vocês uma alegria muito grande, muito feliz mesmo por tê-los aqui, né, no dia de hoje. E dúvidas que vocês não se animaram a perguntar aqui no grupo, vocês podem me perguntar pessoalmente, sem problema nenhum. Vamos orar? Em nome de Jesus? Pastor. Oi? Não viu. Alguém pediu aí? Alguém abriu o microfone? Eu. Pode falar, Everton? Sim. Não consigo te ouvir. Pode. Não conseguimos te ouvir. Alô, tá escutando? Tá escutando agora? Agora melhorou. A gente já conhece a igreja de uma longa data, né? Quando a gente esteve em Pelotas também, a Igreja Batista Betel de Porto Alegre foi interina, né? O pastor Lima foi nosso pastor interino por um tempo, acho que ele já estava aí, né? A gente conhece uma longa data, né? E outra coisa que eu queria falar é que o Elias está aqui, tá? Só que ele estava sentado no outro sofá, por isso que ele não apareceu. Ele está aqui do lado, aqui. Mostra ele lá. Aí. Mostra o Elias aí. Ok. Bem-vindo, Elias. Deus te abençoe. Obrigado. Então, é isso aí. Tá certo. Obrigado, Everton. Na verdade, é toda a família ali. São os 4 membros ali, para aqueles que estão na sala com a gente no Zoom. São os 4 que estão se tornando membros amanhã, então, em nossa igreja. Certo, certo. Alguém mais gostaria de se pronunciar antes de nós encerrarmos, irmãos? Não? Então tá bom. Então nós vamos orar. Então agora nós vamos orar. Em nome de Jesus. Espero vocês às 19 horas no culto online. Quem se inscreveu, nós temos ceia, viu? Só que agora não tem mais como se inscrever. Agora já está tudo cheio já. Ceia hoje às 5 e às 7 horas. Mas quem não se inscreveu, culto online então às 19 horas. Em nome de Jesus. Querido Papai, nós louvamos e adoramos teu precioso nome e declaramos aqui, Senhor, que nós queremos andar segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Necessitamos te ouvir, ó Deus querido, e ser, ó Pai amado, realmente ministrados cada vez mais e mais pelo Senhor. Quero declarar, ó Pai, como pastor, Senhor Jesus, que meu coração se alegra em Ti, se alegra no Senhor por este tempo, por este período, por estes irmãos que agora estão ingressando, que estão, ó Deus amado, ó Deus, somando conosco, Senhor amado, em prol da expansão do reino de Deus. Que eles possam, Senhor amado, ser abençoados e ser bênção em nosso meio. Deus, que o teu nome seja glorificado em suas vidas e que a graça do Senhor, ó Pai, seja sobre eles cada vez mais e mais. Assim nós oramos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos vocês. Deus abençoe. E eu mais uma vez digo que me alegro em Cristo de tê-los vocês como minhas ovelhinhas aqui, viu?
Sejam bem-vindos, meus queridos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.